Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo com o tema Entendendo a Natureza Humana. E eu queria com vocês fazer menção a um livro que eu comprei no ano 2000. Esse ano foi publicado em 93. Esse livro, perdão, foi publicado em 1993. E esse eu posso dizer que foi o primeiro desses livros que vocês estão vendo aqui atrás, um dos primeiros livros, se não for o primeiro que comprei. E eu ainda lembro como se fosse hoje. Eu estava lá em casa, lá embaixo, na casa com a minha mãe, e eu sentava ali no sofá e lia muito o livro de Lourenço Gonzalez, chamado Assim Diz o Senhor. Esse livro, irmãos, é um livro que tem algumas questões curiosas, esclarece-se algumas coisas, e inclusive tem outras edições dele que saíram depois dessa, inclusive o próprio Lourenço Gonzalez faleceu, acredito que faz mais ou menos 1 a 2 anos que ele faleceu, não me faz memória, e eu gostava muito do conteúdo que ele apresentava. Aqui tem um capítulo chamado Homem, Imortal, Mortal ou Imortal? E ele pergunta, o que é o homem? Ele cita aqui, irmãos, uma lição do ano de 1975, uma lição de escola sabatina. Ele não diz qual é o trimestre, mas ele cita aqui um ponto da lição que diz assim, ó: por séculos, a ideia sobre o homem tem sido influenciada pelo filósofo grego Platão. Ele sugeriu que o homem consiste em duas partes, a alma imortal e o corpo corrupto mortal. Esses dois elementos ele via como totalmente diferentes, um eterno e bom, outro mau, fraco e temporário. Durante a vida na Terra, Platão ensinava que a alma tem de residir no corpo, como uma prisão de que se vê livre na morte. Ele fala do corpo como fonte de intermediáveis problemas e cria, segundo ele, que o puro conhecimento de tudo poderia ser alcançado quando a alma se libertasse do corpo. Aqui está na página 29 da lição de escola sabatina do ano de 1975. Eu confesso a vocês que eu fiquei até curioso em saber um pouco sobre a origem da alma apenada, ou como foi que surgiu isso, e as respostas são diversas. Mas antes de entrar nessa questão, a lição de hoje fala sobre um ser vivo, ou um ser vivente. A expressão hebraica nefesh hayah, nefesh, alma, e hayah, ou shayah, quer dizer vivo, ou ser vivo, alma vivente. Eu mencionei ontem para vocês que quando o dilúvio veio à Terra, tanto no capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 17, e o capítulo 7 de Gênesis, verso 21 e 22, menciona-se a lei de que quando o dilúvio viria, ele traria a morte ou expiraria todo ser que tem fôlego. E o todo ser que tem fôlego envolveria os animais e os seres humanos. Os seres humanos, claro, aqueles que viveram em impiedade e não quiseram aceitar a pregação de Noé a ponto de entrar na arca. Como sabemos, só Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram. Então, 8 pessoas se salvaram, do qual veio toda a raça humana existente até então. Porém, quando o livro de Gênesis descreve isso, ele mostra que tudo que tinha fôlego expirou. E o que tinha fôlego envolvia todo ser vivo. Eu acredito particularmente que talvez os animais marinhos não estivessem inclusos aqui, porque ele fala assim, tudo que havia na terra expirou, é o que fala o texto sagrado. Então os animais marinhos, provavelmente, eles tenham se mantido vivos. Isso é um parecer particular. Agora, o que me chama a atenção aqui é que quando Deus cria o ser humano, a Bíblia descreve, irmãos, que Deus soprou, Gênesis 2, verso 7, e soprou Deus em suas narinas, inclusive tem traduções que falam assim, em seus narizes. Essa tradução, na verdade, é a tradução corrigida, né? Nariz é a parte, digamos que externa do nosso rosto. Não, as narinas são as vias dos quais nós respiramos. Então, Deus soprou aí, e não nos narizes, né? O ser humano só tem um nariz, não tem mais de um. Mas tem traduções que chegam a dizer narizes. Claro que no sentido de narinas, então. O que me chama a atenção, irmãos, é que não existia antes disso nenhum ser imaterial. Então, essa crença platônica, essa crença grega, essa filosofia que foi ensinada, ela perdura até os dias de hoje. E aí, voltando àquela que eu falei para vocês, né? A significação ou o sentido da alma penada, alguns acreditam que a pessoa que quando morre devendo algo, ela volta a penar. E o penar significa de pena, de pagar algo, como se fosse um pecado penal ou uma pena de algo. Você
vai sofrer uma pena por um crime. Então essa pessoa viria com essa causa. E aí as crenças se divergem. Muitos dizem, eu não gosto de passar em cemitério para não ver nenhuma alma penada. E essas almas, elas voltam para assombrar, elas voltam para trazer, irmãos, isso tudo não passa de histórias, de ficção, de coisas que são cridas sem fundamento bíblico. Diante dessa situação, embora a lição deixe bem claro que ainda existe muito a se saber dentro da área cientista, né, da área científica, a Bíblia nos deixa claro e nos deixa assegurados de que não tem possibilidade de crermos numa vida após a morte ou numa vida imaterial quando o ser humano morre. Essa crença platônica de que o corpo, na verdade, ele é uma prisão, a Bíblia fala, irmãos, que o nosso corpo é templo, morada. E a morada não é uma prisão. O templo não é uma prisão, mas é um lugar de habitação do Espírito Santo. E essa crença aqui nos faz entender que o ser humano vive, a alma vive presa, e é que ela se liberta quando o ser humano morre. Ora, se a alma é presa, por que ela se prendeu a ela? E alguns até acreditam que quando a pessoa dorme e está sonhando, a sua alma sai. Então, peraí, se a alma da pessoa sai, e segundo a crença a pessoa morre, então a pessoa deixa de respirar. Se a respiração é um sinônimo de vida, como a alma poderia sair e a pessoa continuar vivendo? São coisas que, com todo respeito, eu não quero ser, digamos que, zombeteiro ou ficar desfazendo, mas isso não tem propriedade bíblica, isso não tem como se crer diante daquilo que Deus, na verdade, tem para nos revelar. Se tão somente, irmãos, crêssemos na Bíblia, nós não ficaremos fantasiados, iludidos, amedrontados e aterrorizados por essas crenças que se tem por aí. Por essa razão, Paulo chega a descrever na carta aos Tessalônicos, logo no início do capítulo 4, e no contexto, no verso 3, ele descreve: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram. Aí ele fala, como os demais que não têm esperança. Lamentavelmente, irmãos, quem crê dessa forma não tem esperança bíblica até então. O meu apelo é que o Espírito Santo ilumine a mente dessas pessoas e faça enxergar que os mortos, na verdade, nada sabem. Assim como acontece com a lâmpada. A lâmpada só traz luz porque ela está conectada com a energia elétrica. A energia elétrica não traz luz. Ela só traz luz quando ela está conectada com a lâmpada. Então, quando está conectado, então nós temos aí a iluminação. Mesma coisa o ser humano. O ser humano, quando ele morre, o fôlego de vida volta para Deus e não o espírito ou a alma material. A alma, de fato, a gente vai estudar, inclusive, na lição de amanhã, a alma morre. Essa alma ela pode perecer. Essa alma não vive imortal. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala assim, ó, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, então entende-se o seguinte, se Deus criou o ser humano, então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então o ser humano ele é imortal, porque Deus é imortal. Se eu fosse aplicar essa característica do ser humano para com Deus, então o ser humano teria que ter todas as características de Deus. Embora houvesse pecado, o ser humano teria que ser onisciente, né? O ser humano teria que conhecer todas as coisas, e não é assim que acontece. Então o atributo só serve para a imortalidade. Deus colocou nele uma alma que vive após a morte, e essa alma existia antes de ele existir. Enfim, notamos que são coisas que não tem como irmos muito adiante, porque chega um momento que a gente vai ter que parar e rever que agora estamos sem saída. O que nós encontramos aqui, inclusive que Paulo fala no capítulo 4, verso 13, mais adiante ele fala, a imortalidade na verdade será concedida quando Cristo voltar. Quando fala que ao ouvir a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Nós, Paulo está falando dele, e aí então nos encontraremos com os Senhor nos ares para estarmos para sempre com o Senhor. E aí Paulo conclui a sua carta, eu vou até falar um pouco sobre ela mais adiante, o contexto de Paulo ali, lá para sexta-feira. E aí Paulo então conclui dizendo, consolai-vos uns aos outros, com essas palavras. Essas são as palavras, irmãos, que Paulo nos aconselha para que tenhamos, na verdade, consolo, conforto. Não existe outra palavra fora dessa. Quer fulano morra, esteja no purgatório, não tem base bíblica. Que a pessoa morra, esteja na glória, não tem base bíblica. Que a pessoa morra e venha estar aí em estado de purificação, através da reencarnação, também não tem base na Bíblia. De todas as filosofias e crenças, a Bíblia tem uma resposta, e a sua resposta é única. Os mortos nada sabem. E aqui, como acontece com o ser humano na vida, acontece também na morte.
O ser humano é feito de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus sopra, o monumento foi feito, o barro foi colocado, e aí Deus soprou, e ali deu a ele a vida, a existência. Se não tivesse sido aquilo, nem o corpo estaria vivo, nem o que Deus tinha para lhe dar traria vida. Deus é o autor da vida, mas ele fez uso da parte física para com que houvesse de fato um ser vivente, o chamado no hebraico Nefesh Hayah, ou Nefesh, alma, como falei, né? Ser, e Hayah, vivo, o ser vivente. Considerando, irmãos, que também a mesma coisa que Deus fez com os seres humanos, fez também com os animais, como nós falamos no estudo, na lição de sexta-feira. Que Deus, portanto, nos ajude e que, como seres vivos que somos, louvemos a Ele cada dia mais, nos aprofundando em Sua palavra, crendo em Suas promessas e alimentando a nossa esperança de quem nós somos, com quem estamos e para onde iremos. Que Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos enche de esperança. E essa esperança, Senhor, que na verdade deve inundar todo o nosso ser, possamos viver crendo nessa esperança, crendo nessa certeza, porque quando Cristo voltar, essa certeza será uma garantia de que nós iremos ressuscitar, caso estivermos descansando no sono da morte, ou seremos transformados em Tua volta. Por favor, Pai, não permita com que os Teus filhos sejam iludidos por desenhos, filmes, filosofias ou literaturas que sejam contrárias à Tua palavra, mas que todos nós possamos estar fundamentados no assim diz o Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmãos. Uma ótima semana, um ótimo início de semana. E mais uma vez eu faço aqui meu apelo. Se você assistiu esse vídeo, por favor, dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com a classe de Escola Sabatina da Igreja e também se inscreva no nosso canal. Deus, portanto, nos ajude e que sejamos missionários também aqui em nosso canal no YouTube. Um bom restante de dia e até o próximo estudo. Até logo!